Olá, pessoal. Eu sou Maria Cristina Rittermazini e estou aqui com vocês no nosso encontro para falar sobre o sorriso interassistencial. Eu sou voluntária da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. A ACIPEC, ela é uma instituição independente de pesquisas que fica aqui na cidade de Jundiaí. A ACIPEC foi fundada em 1999. A cidade de Jundiaí, para aqueles que não sabem, fica entre São Paulo e Campinas, no estado de São Paulo. Se você tiver mais curiosidade para conhecer sobre a gente, entra lá no nosso site www.acipec.org. A CIPEC tem cursos que nessa época da pandemia não estão acontecendo presencialmente, mas nós já temos cursos consagrados à distância, como Introdução à Conscienciologia e o Cidadania Multidimensional e as Organizações Extrafísicas. Além desses dois cursos, nós temos o Conscienciologia no Cotidiano, que tem um formato que talvez seja bem interessante para você, porque ele é em módulos, né? Então, esses módulos, vários desses módulos já estão gravados, e outros módulos, eles vão acontecendo ao longo deste ano. Então, se você tiver interesse, dependendo do tema, você pode adquirir só aquele módulo, ou só aquele tema ao qual você tem interesse, tá? Bom, na Conscienciologia, a gente usa, então, como um princípio, o chamado princípio da descrença, que é para você não acreditar em nada do que eu vou estar falando aqui para vocês, e sim, é importante que vocês busquem ter suas vivências e suas experiências pessoais. Eu gosto de apresentar um pouco a Conscienciologia antes desse encontro, né? Porque assim você que não conhece nada sobre Conscienciologia já tem, né? Eu vou dar uma pincelada, na verdade, você conhece um pouco superficialmente sobre esse paradigma novo que a gente vai falar aqui, né? Que é o da Conscienciologia. Afinal, a Conscienciologia está só há 40 anos, mais ou menos, no planeta, então ainda é uma ciência, né, que está se instalando no planeta, ok? E você que já conhece, então, um pouco sobre a Conscienciologia, você pode acelerar um pouco o vídeo, já que a gente está no YouTube, e a gente tem esse recurso que nos é bem favorável por alguns instantes, pelo menos, né? Deve dar uns 5 minutinhos, mais ou menos. Então, vamos lá. A Conscienciologia, essa ciência, né, que estuda a consciência, e a gente tem como consciência essa nossa essência, o eu maior, tá? Então, nós entendemos que, para esse estudo, nós temos vários corpos, não é apenas o corpo físico e essa essência que a gente dá o nome de consciência, ok? Então, a gente tem, além do corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional e mental. Esses corpos, eles estão interligados entre si. A gente dá outros nomes, mas não é difícil. Soma, energossoma, psicossoma e mental soma, tá? É importante que você tenha sempre aberto que esses veículos, eles podem ser conhecidos ou reconhecidos a partir do desenvolvimento do parapsiquismo, ok? Uma base, ou um dos pilares da Conscienciologia, que também é bem importante, porque a gente vai estar falando hoje aqui, é a questão das bioenergias. Então, a Conscienciologia aceita e estuda essas diversas formas de energias e a sua interação nossa, né? O que acontece com essas energias quando a gente interage com as outras consciências, com os ambientes, ok? A questão da multidimensionalidade também é um outro pilar. E a gente entende que não existe apenas essa dimensão na qual estamos inseridos aqui, agora, nesse momento, que a gente dá o nome de dimensão intrafísica, mas existe também uma outra dimensão que a gente vai chamar aqui genericamente, né, de dimensão extrafísica. Então, na dimensão extrafísica, estamos aqui normalmente, acho que não precisamos conversar a respeito. Nessa outra dimensão extrafísica, a gente não está com um corpo físico, então a gente frequenta essa outra dimensão em duas circunstâncias diferentes. Uma delas é quando eu não tenho corpo físico, então ou porque eu não nasci ainda, ou porque eu já tive a morte biológica, ok?
Outra circunstância é aquela em que normalmente a gente está dormindo ou num relaxamento profundo, então esses veículos ou corpos, eles se descoincidem, eles se mantêm interligados, mas eles ficam conectados, e às vezes a gente consegue ter, então, experiências nessa outra dimensão, ok? Aliás, assim, muito do que se conhece na Conscienciologia foi a partir da projeciologia, que é uma ciência que estuda essas experiências fora do corpo humano. Uma outra questão, um outro pilar, é a multiexistencialidade. Como a gente entende que a gente está num processo contínuo de evolução, a gente vai apresentar alguns momentos nessa dimensão intrafísica, outros na dimensão extrafísica, novamente na dimensão intrafísica, novamente na dimensão extrafísica, enfim. A gente vai tendo essa oportunidade de ter experiências tão bacanas aqui, né, nessa dimensão intrafísica, e até o momento em que, de repente, a gente não precisa mais ter essa necessidade de ressomar ou de estar num corpo físico novamente, ok? Então, um pilar muito importante da Conscienciologia, esse estudo da consciência, é que esse estudo é feito pela gente mesmo. Ou seja, eu, por um lado, vou ser o meu pesquisador, eu sou minha autopesquisadora, e, ao mesmo tempo, o objeto do meu estudo sou eu mesmo, meus comportamentos, as minhas interrelações, como eu funciono, né? Então, a ideia aqui não é só eu me conhecer, né? É importante, sim, essa questão da autopesquisa, eu me conhecer, porque a partir daí eu posso reconhecer aqueles traços que são mais imaturos e posso buscar estratégias de enfrentá-los e até mesmo, que é o ideal, superá-los, tá? Então, dessa forma, eu vou acelerando todo esse processo evolutivo. Nós falamos um pouco sobre a questão do princípio da descrença, que você é o convite, na verdade, para que você tenha suas experiências, suas vivências. E aqui, então, a gente acrescenta que é importante, na interpretação dessas suas experiências, você buscar sempre uma interpretação lúcida e o máximo que você conseguir isenta de crenças. Esses próximos pilares vão fundamentar, de certa forma, todo o nosso encontro hoje, né? Que é o maxifraternismo, o universalismo, a cosmoética e a interassistencialidade. Então, o que é isso? Então, nós estamos tendo essa oportunidade de estar aqui no planeta nesse momento e entendendo que cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. E com isso, então, a gente tem essa oportunidade fantástica de aprender uns com os outros, porque somos bastante diferentes e temos essa oportunidade no intrafísico desse relacionamento. Enquanto a gente está no extrafísico, não é bem assim que acontece, a gente se agrega devido às nossas afinidades. Claro que no intrafísico a gente está sempre buscando aquelas pessoas que são mais semelhantes a gente, né? Assim, mas aqui a gente também tem essa oportunidade de estar em contato com outras consciências, tanto diferentes da gente, que pensam completamente diferentes, como consciências que também se apresentam em estágios evolutivos, né, de amadurecimento consciencial diferentes. E conforme a gente está, então, nesse processo de evolução, a gente vai devagarzinho saindo do processo egóico, sabe? Eu vou agir assim, por conta de que eu quero ser favorecido. Depois, no próximo passo, aqueles meus queridos que devem ser favorecidos. Até o momento em que a gente vai ampliando essa ética, né? Essa busca pela melhoria de todos. Então, cada um dos nossos atos, vão estar vinculados à questão de que aconteça o melhor para o maior número possível de consciências, ok? E é isso. Essa questão de buscar ajudar, de estar aberto para receber ajuda, que também traz essa importância da questão da evolução. Nós estamos todos juntos, né? Nós evoluímos, se não mais rápido, nós evoluímos de uma forma mais definitiva, certo? E o nosso tema hoje é exatamente essa questão de falarmos sobre o sorriso interassistencial. Esse tema eu peguei alguns provérbios na internet, mas existem inúmeros, porque é muito importante para todos nós, né? Então, só citando aqui alguns: quem semeia fraternidade, colhe sorrisos.
O sorriso custa menos que eletricidade e dá muito mais luz. Se alguém está tão cansado que não possa te dar um sorriso, deixa-lhe o teu. Bom, a gente tem que o sorriso é um sinal universal de comunicação que nós, humanos, usamos para transmitir informações, principalmente de cunho emocional, certo? Segundo o pesquisador Irinaus, e eu não vou conseguir falar o sobrenome dele, né? Ele foi um oncólogo. O sorriso, ele aparece em todas as culturas e épocas. E olha que ele estudou mais de 200 culturas, desde os chavantes aos esquimós, certo? E o que se observa? Que o sorriso, ele tem uma característica muito peculiar. Então, essa maneira da gente puxar os lábios, franzir os olhos, o nariz, na verdade, cada um de nós tem o seu jeito de fazer isso. Então, tem uma característica genética? Tem. Meu sorriso é muito semelhante ao do meu pai. Uma das minhas filhas tem um sorriso muito parecido com o meu. Mas é parecido, porque, na verdade, o nosso sorriso, a maneira da gente sorrir, é sempre diferente um do outro, porque é nossa característica, tá? Inclusive, assim, não só o sorriso, mas o próprio som, quando você vai dar uma risada, também é bem característico de cada um, não é? Você deve ter observado, tem aquelas pessoas que riem, ha, 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 e outras já, ha, 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 não é? Cada um de nós vai ter um padrão, inclusive, da gargalhada, né? Agora é interessante, porque embora, então, seja essa característica herdada, né, nós humanos vamos sorrir, a cultura vai interferir na maneira de você sorrir. Só para vocês terem uma ideia, para alguns povos ainda hoje, quando você dá um sorriso mostrando os dentes, é considerado falta de educação, rude. Em outros povos é exatamente o contrário. Para os sorrisos ter a alcunha, né, de sorriso verdadeiro, ele tem que estar com os lábios mostrando os dentes, tá? Então, eu acho interessante essa questão. Normalmente, quando a gente fala do sorriso, ele é associado às manifestações de alegria. Então, a gente usa um monte de músculos da face e ele tem a função de produzir também neurotransmissores que nos trazem essa sensação de felicidade, de alegria e bem-estar, além do que reduzem a carga de cortisol e adrenalina, que são dois hormônios bem importantes, né, na questão do estresse. O cortisol relacionado ao estresse crônico e a adrenalina naquele estresse que a gente precisa agir imediatamente, mais pontual, né? O sorrir, né? O sorrir e o da risada também, certo? Aumenta o fluxo sanguíneo e melhora a nossa imunidade. Então, só daqui a gente observa o quanto é importante a gente ter essa nossa percepção, essa autopercepção de quantas vezes a gente está sorrindo por dia, né? Quantas vezes você sorri por dia? Para você, para as demais pessoas. Isso é muito importante para a sua própria fisiologia. Olha só que interessante. O riso solto, ele descontrai. E o sorriso alivia. Bom, eu tenho um vínculo muito, muito forte, na verdade, com o sorriso, com a risada, com a gargalhada, e na época da adolescência até mesmo, eu tive alguns constrangimentos, porque os jovens, né, a gente às vezes ia assistir alguma comédia e eles sempre ficavam bravos comigo, porque eu soltava minha risada mesmo e ria, e eles acabavam ficando envergonhados. Aquela coisa de jovem, né? Enfim, mas eu sempre fui de rir muito. E eu lembro quando eu saí a primeira vez, né, o primeiro encontro mesmo que eu tive com quem depois foi meu marido aí por 30 anos, foi numa comédia. E eu lembro que antes de sair de casa, meu pai me perguntou onde eu estava indo, eu respondi, ele falou, você não está interessada nesse cara, né? Porque senão você não ia levá-lo para uma comédia. Pai, deixa disso. E fui assistir a tal comédia, e na volta, meu pai ainda falou, ele nunca mais vai ligar para você, né? Assim, falei, pai, que nada, o cara ri mais do que eu. E foi assim, o nosso relacionamento foi sempre muito alegre, né? A gente sabe aqui que nós, mulheres, temos uma tendência a rir mais do que os homens, existem algumas exceções, como eu comentei agora. As crianças riem mais com do que os adultos, porque, de certa forma, a gente vai
se deixando influenciar mesmo pelos problemas, né, pela vida, pelo peso e essa coisa toda, esquecendo daqueles primeiros comentários que eu estava fazendo, do quanto o sorriso, né, pode levantar o nosso humor, levantar o nosso astral, simplesmente pelo fato da gente sorrir. E o sorriso ainda, dentro dessa comunicação emocional de algo, né, foi também a última lembrança que eu tenho do meu companheiro antes da cirurgia, né? Então, uma cirurgia que depois ele acabou entrando em coma e vindo a descartar o corpo biológico. A última lembrança foi também um sorriso com um olhar e uma fala também de agradecimento por todos os 30 anos que nós passamos juntos, né? Então, veja, quanto mais sorrisos a gente conseguir dar ao longo dos nossos dias, mais emoções positivas a gente apresenta, né? Por tudo aquilo que a gente falou, a redução do estresse, aumento da imunidade, aumento de neurotransmissores positivos que nos trazem essa percepção do positivo, da alegria, né? Então, vai melhorar a sua qualidade de vida, certo? E a autoestima também. E aí, eu também vou fazer um pequeno parênteses, porque eu conheci uma história bem interessante de uma moça, né, que trabalhava na limpeza do banheiro de uma faculdade. Então, há mais de 10 anos, eu era aluna dessa faculdade, e aí eu comecei a observar isso, né, que quando eu ia lá, batia o sinal, né, do intervalo, ia para o banheiro feminino e ela estava sempre sorridente, nos cumprimentando. E aí, assim, com os dias a gente acabou conversando e eu elogiei o seu bom humor, né, e ela comentou comigo que nem sempre foi assim, que há um tempo ela estava passando por um momento, sei lá, talvez de mais fragilidade, vulnerabilidade, enfim, um momento em que ela não estava se sentindo reconhecida. Então, ela achava que ao entrar ali no banheiro, ela era uma pia, um cesto de lixo, para as pessoas tanto faziam que ela fosse. Só que teve uma ocasião que tinha uma aluna que sempre que entrava no banheiro, a cumprimentava com um sorriso e depois, na saída, se despedia dela com um sorriso e agradecendo pelo fato do banheiro estar limpo. Isso aconteceu alguns dias e ela então se percebeu, se tocou, se sentiu reconhecida e ela conseguiu reconhecer a importância do trabalho dela. E como isso começou a mudar a percepção dela em relação a ela mesma, né, ela também começou a transmitir isso, ou buscar transmitir esse bom humor para cada um de nós que entrasse ali no banheiro. Então, um pouco antes do bater o sinal, ela limpava todo o banheiro, já dava aquele ar de limpeza para o banheiro e ficava ali nos cumprimentando também, né? Para que a gente fosse, então, bem recebida nesse ambiente, para que ali fizesse parte também do nosso bom dia. Então, olha só, uma questão que às vezes a gente não dá muita importância, mas o como sorrir pode interferir na vida de uma pessoa, né? O sorriso também tem ligação direta com a resiliência, que é essa nossa capacidade de enfrentar os desafios do nosso dia a dia, né, com otimismo, com coragem. E aí eu vou falar muito nesse nosso encontro aqui com vocês sobre essa questão, porque enquanto a gente estiver sorrindo, a gente está transmitindo, né, a informação para a nossa mente que ainda tem jeito, que ainda vale a pena, tá? Então, com tudo isso, a gente tem mais equilíbrio mental, emocional, físico e, claro, social, né? A gente, se você vai num ambiente onde uma pessoa está com uma cara fechada sempre, você entende que ali a pessoa está em desequilíbrio, né? O contrário do que a pessoa que está na maior parte dos seus dias sorrindo, não é assim? Bom, a gente se refere ao sorriso de várias formas, e aqui tem alguns tipos de sorrisos que eu coloquei, na verdade, o jeito de falar sobre eles, alguns são inclusive sinônimos, tá? Tipo, sorriso franco e sincero, espontâneo, meigo, fraterno, o empático, o bem-humorado, o sorriso de orelha a orelha, o desassediador, o sorriso inocente, cativante, o afetuoso,
aquele sorriso que expressa no olhar. O tristonho, o constrangido, mas tem também o constrangedor, o maroto, o amarelo, o falso, o tímido, o desdenhador, o descarne, o sedutor, o nervoso, o desajeitado, o torto, o vingativo, o vitorioso. Então, como nós aqui estamos tratando do sorriso interassistencial, a gente está se referindo a os sorrisos que têm a característica positiva, tá? Então, vejam só, diante de tudo isso que a gente está comentando sobre o Sorrir Mais pode ser usado como uma técnica interassistencial de sorrir. A gente já falou que a própria questão de você estar sorrindo mais, o quanto benefício traz, né, para o seu humor, para o seu próprio corpo físico, questão da imunidade, coisa e tal. Então, de cara, você que está sorrindo já se beneficia dessa arte, né, do processo ou da técnica de sorrir. E a gente pode ajudar as demais pessoas também sorrindo mais. Então, alguns dos efeitos dessa técnica é um elemento pacificador. Então, o sorriso, ele atenua os conflitos porque ele desarma. Imagina só, você chegando muitas vezes cansado, discutiu com um colega do trabalho, pegou um trânsito, está irritado. Aí, de repente, você chega em casa, tem um sorrisinho lindo aí, como dessa foto. Poxa, você se sente em paz, tranquilo. Aqui não quero nem saber de discussão, de trânsito, que nada. Eu quero curtir esse momento com esse bebê, com esse meu ente querido, não é assim? O sorriso também tem um efeito acolhedor. Todo o processo de interassistência, ele começa com o sorriso. Veja, se você precisa de ajuda, para quem que você vai pedir? Para aquela pessoa que está com a cara amarrada ou aquela pessoa ali que está com um sorriso? A gente tende a procurar a pessoa que está sorrindo para a gente, não é assim? O sorriso também tem esse perfil como eu já comentei, falei que eu vou comentar várias vezes aqui ao longo do nosso encontro, é que enquanto você vê uma saída para algo, você reduz aquele seu processo de ficar se queixando, o processo, como a gente fala, passa a ser um processo de antivitimização. Apenas através do sorriso você está trazendo para você que você tem chance. Então, para que eu vou ficar chorando as pitangas ali, né? Se a coisa toda tem jeito, eu posso resolver isso. Ainda estou sorrindo. O sorriso, ele também ajuda a valorizar as conquistas. Não só aquelas conquistas grandes, né? Entrei na faculdade, acabei a faculdade, consegui o trabalho dos meus sonhos, mas aquelas nossas pequenas conquistas diárias também, através do sorriso, a gente vai promovendo essa importância, as pequenas superações que a gente vai promovendo, que talvez não mereçam, entre aspas, um champanhe, né? Fogos de artifício, mas são conquistas que a gente diariamente está conseguindo realizar, não é assim? E o sorrir ajuda a gente, as pessoas que estão ao nosso redor, a vivermos de maneira mais leve, com otimismo e descontração. Claro que a gente está falando aqui num otimismo amadurecido, a gente não está falando naquela questão do oba-oba, a vida é cor-de-rosa, não é isso, tá? E sim, você ser mais otimista, focando mais nas soluções do que nos problemas. O sorriso também permite que a gente produza uma espécie de higiene consciencial. Então, veja, a maioria de nós temos pensamentos e sentimentos que a gente dá o nome de pensenes, muitas vezes doentios, né, que a gente considera até mais densos, pesados. A gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente pensa mal da gente e do outro, enfim. Essas energias, elas ficam no nosso campo energético. Só que quando a gente sorri, e o sorriso, ele produz essa limpeza energética no campo dessas energias que ficam inúteis agregadas a ele, certo? Legal, né? Quando a gente consegue transformar o sorriso num hábito, a gente se torna também revigorado.
Então, menor estresse, mais quantidade de hormônios positivos, a imunidade melhor, né? A gente passa a se sentir mais revigorado, com mais energia, com mais motivação para o dia a dia. E também, como tem essa questão, né, de você observar que tem jeito, tem saída, eu falei para você que a gente ia falar bastante sobre isso. O sorrir acaba tendo um efeito de desdramatizar aquilo que a gente considera como um problema super sério. Opa, peraí, eu consigo sorrir. Se eu consigo sorrir diante disso que eu estou vivendo, eu vou conseguir achar uma solução. Outra questão é que essa técnica interassistencial do sorrir nos ajuda a reduzir ou até desapegar daquela questão da gente ficar sofrendo porque a gente fez algo errado, sabe? É tipo, fiz errado mesmo, então vamos lá, vou dar um sorriso e vou tentar consertar na medida do possível, mas você não vai ficar mais, porque é verdade, eu mereço tudo que eu estou passando, porque eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Olha, você pode ser todos esses eu isso, eu aquele outro, não é assim? Mas a partir do momento em que você ainda consegue sorrir, você se abre para soluções, tirando o foco aí do problema. Claro, gente, a gente está falando aqui num sorrir saudável, né? Porque até tem aquela música, sorrir de tudo é desespero. Não é nesse sentido, certo? Tá? Bom, o sorrir também, se tem toda essa produção maior desses hormônios da felicidade, redução de estresse, eles servem também no sorrir, o rir e o da gargalhada, né? Estou me referindo aqui aos dois. Há uma profilaxia da depressão, principalmente de depressões mais leves, né? Lembrando, claro, que se você tem de moderada a grave, é importante você sempre procurar uma ajuda médica. Outra questão é que o sorriso nos ajuda a interagir com outras pessoas, a conhecer novas pessoas, inclusive, né? Então, é aquilo também. Se você tem um amigo que está com a cara mais fechada naquele dia, você sabe que a pessoa está com um problema e coisa e tal, não é assim? Mas, se você sorrir para as pessoas, dificilmente uma pessoa vai chegar e falar: por que você está rindo para mim? Pode até ser que a pessoa esteja vivendo esse processo de mau humor. Mas, quando a gente sorri, a gente está falando para aquela pessoa que, olha, você está com a carinha fechada aí, eu estou aqui, dependendo do sorriso que você dá para a pessoa, você está mostrando para ela que você está ali para ela. E também você está aberto para conhecer outras pessoas, né? Então, o sorriso, ele tem também esse efeito de buscar melhorar a cada um de nós, né? Tanto quem sorri, quanto o ambiente de quem está sorrindo, as consciências em volta dela e até mesmo as consciências que estão em outras dimensões. Porque o sorriso tem esse efeito de exteriorizar energias positivas, energias salutares. E também a quebra do padrão pensênico. Então, lembram daquela figurinha que estava chegando, então, do trabalho cansado, irritado, que tinha discutido com não sei quem, enfim. Quando alguém vem sorrir, um sorriso acolhedor, tranquilo, apaziguador, a pessoa altera aquele padrão de pensamentos, de ficar lá reclamando, né? Porque peguei trânsito, porque discuti, porque eu devia ter falado isso, outro falou aquilo, enfim, essa coisa toda. O sorrir ajuda a quebrar, né, esse padrão de pensamento e sentimento. O professor Valdo Vieira, então, que foi quem trouxe, né, a Conscienciologia para o planeta há mais ou menos 40 anos, ele comenta num livro dele, num dos livros, dos inúmeros livros, o Léxico de Otto Pensatas, sobre o sorriso. Quem possui a tendência de viver sorrindo em geral, apresenta resquícios menores de problemas de retrovidas. Então, olha só que legal. Quer dizer que, se eu consigo, no momento agora, sorrir mais, então eu vou visualizar aquelas situações que eu considero como problemas de uma forma diferente. Eu vou me focar mais na solução.
quanto mais eu consigo solucionar os meus problemas, eu me sinto mais feliz e vou resolvendo mais. Então, os problemas deixam de ser problemas para serem desafios evolutivos. Então, a tendência é que nas próximas vidas eu venha, então, sorrindo muito mais ainda. Não é bacana isso? Olha só que convite legal, né? A gente comentou também, então, que o sorrir, né, ele está relacionado principalmente com emoções positivas, com alegria. E aí, como eu faço, então, para ter mais alegria? Então, uma questão muito importante é o cultivar relações com familiares e amigos. E aí, vejam, estou falando cultivar, é realmente cuidar desses relacionamentos. Como a gente cuida ali de uma plantinha, trazendo, deixando ela no vento adequado, no sol adequado, regando adequadamente, de acordo com a necessidade daquela plantinha, não é assim? O que eu quero dizer com isso? Que é importante, então, você ouvir o outro, acolher o outro em suas próprias necessidades, né? Estar com essas pessoas, compartilhando os momentos bons, os momentos também ruins, né? A gente tem momentos desafiadores mesmo, momentos que a gente se sente para baixo, normal, né? Outra questão é se abrir para novos relacionamentos, então, cumprimentando e sorrindo para os desconhecidos. É, a maioria das vezes, se você sorrir para uma pessoa desconhecida, vai ser poucas as pessoas que realmente vão perguntar por que você está rindo, sorrindo para mim. A maioria vai retribuir, passa essa experiência, eu já fiz várias vezes. A maioria vai ficar te olhando primeiro meio estranho, mas depois vai te sorrir também. E você vai, então, ampliando aí o número de pessoas que fazem parte dessa sua existência, né? Às vezes você vai compartilhar com ela ou com elas aquele momento ali pontual, mas dali vocês podem até formar uma grande amizade, né? Outra questão é o sentir e expressar gratidão. Gente, isso assim é muito importante para alterar todo o nosso padrão, às vezes, de tristeza, e que a gente tem, às vezes tem momentos que realmente a gente acha que a gente está muito mais fragilizado, vulnerável, e a gente acaba ficando mais fechado na gente mesmo. Normal, gente, tá? De qualquer jeito, não deixe a peteca cair. Lembre que esses momentos de introspecção, muitas vezes, são necessários mesmo, né? Como aquela sementinha que está, às vezes, na terra, ela está ali para que, de repente, saia uma linda flor, né? Assim, então, às vezes, a gente também precisa desses momentos de recolhimento e refletir e, dali, permitir, né, que algo brote da gente, para o mundo, né? Assim, mas, enfim, eu usei, né, alguns poucos anos atrás, eu usei uma técnica bem interessante. Eu estava muita coisa acontecendo, eu não estava conseguindo elaborar essas situações de uma maneira mais positiva. E aí eu comecei a aplicar a técnica da gratidão, que é uma técnica que eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho, porque me ajudou muito. Então, durante 30 dias, a cada dia, você tem que escolher 3 situações, 3 porquês ser grato, tá? Sendo que você deve dar o motivo pelo qual você é grato por aquilo, ok? Então, ao longo de 30 dias, você vai ter 90 situações, pessoas, enfim, você vai ter 90 gratidões. Isso é muito bacana, porque sempre que dá uma baixada na bola, sempre que você tem aqueles momentos em que você começa a se sentir fragilizado, você vai ali e observa os 90 motivos pelos quais você é grato. Isso é muito revigorante, tá? Isso nos ajuda a visualizar a vida, né? Essa experiência, a vida aqui intrafísica, de uma maneira bem diferente e bem positiva. Ser mais otimista, né? Como eu já comentei, o otimismo aqui não é ver o mundo com olhos cor-de-rosa, e sim você focar nas situações, nas soluções àquilo que a gente chama de problema, tá? Uma outra questão também é você ver se isso realmente é um problema ou se isso é apenas uma chateação. Isso também te ajuda
a encarar as coisas com um humor diferente. Evitar comparações. Eu sei que para alguns jovens hoje, com essas mídias aí, anunciando, né, a outra pessoa que tem, poxa, tem quase a minha idade, é milionário, tem não sei quantos seguidores, é lindo, maravilhoso, faz isso, faz aquilo, opa, é tal história. Quer ficar triste é se comparar com outra pessoa, né? Então, na verdade, se você tem que se comparar com alguém, que seja com você mesmo. Como você está hoje em relação ao que você estava ontem, semana passada, 10 anos, enfim. Dessa forma, você vai observando, né, com uma maturidade maior, aquilo que você conseguiu melhorar na sua vida, aquilo que de repente piorou, mas que, opa, eu estou vendo agora que isso piorou, então eu posso mudar de rumo, como é que funciona isso, né? Viver o presente, afinal, é o que a gente tem agora, é o nosso presente mesmo, é o aqui e agora. É importante também, né, para ter essas emoções positivas, você buscar recursos para um equilíbrio emocional, e vale exercícios respiratórios e até mesmo a meditação. A gente sabe que através da respiração completa, por exemplo, né, você está trazendo maior quantidade de ar para os seus pulmões, você expande a sua caixa torácica, você expande a sua coluna. Isso te dá uma noção, uma noção de centro, né, de você estar no poder sobre você mesmo, que a gente chama hoje de empoderamento bastante grande. Não é à toa que popularmente as pessoas até falam, né? Olha, respira fundo e vai, né? Que quando você respira fundo, você está fazendo esse tipo de respiração, que é a respiração completa. A meditação também, ela nos ajuda a aceitar aquilo que a gente está vivendo. Inclusive, tem algumas linhas hoje que usam as duas coisas. Então, através da respiração, você vai procurar chegar num estado meditativo, né? Então, apenas inspirando e expirando, você vai observando o que acontece com você, tá? Outra questão é, busque entender que tudo na vida passa, mesmo que você não consiga, às vezes, achar a solução imediata para aquilo que está te desafiando, tudo isso passa. Eu tenho uma amiga muito querida, nós somos amigas desde os 12 anos de idade, ela sempre foi uma pessoa muito alegre, muito sorridente, espalhando o sorriso dela para todo mundo. E nas últimas décadas ela vem passando por uma situação muito difícil. E eu acho admirável, porque por todas as dificuldades que ela vem passando, né, ela continua sempre sorrindo. E um dia eu comentei isso com ela, ela falou, olha, mas eu tenho duas alternativas diante de tudo aquilo que eu estou vivendo. Uma delas é ficar me queixando, me lamentar, que não é meu perfil, e a outra é sorrir, porque eu entendo que tudo passa. E tudo passa. Se não passar agora, né, ela já está há décadas com esse tipo de problema, acabando essa vida, passa. Se não passar nessa vida, passa na outra. O que é 100, 200 anos, 300 anos diante de uma eternidade? Não é nada, passa assim, ó, rapidinho. Então, lembra que tudo passa. Se você aceitar, passa de uma forma mais bem-humorada. Uma outra forma de você se manter também com o humor lá em cima é você aprender a perdoar você mesmo e perdoar os outros também. E quando a gente está falando aqui em perdão, não está falando de esquecer, tá? E sim buscar elaborar de uma forma diferente aquela situação. A gente sabe que enquanto a gente não se perdoa, enquanto a gente não perdoa outra pessoa, a gente prejudica muito mais a gente mesmo do que qualquer um, né? Porque quem vai ficar com raiva, quem vai estar lá com cortisol alto, com a pressão alta muitas vezes, é a gente mesmo. Uma outra forma é você se comprometer com a sua programação existencial. A programação existencial é um planejamento desta vida que a gente faz antes de estar nesta vida. Tá? Algumas pessoas conhecem como missão de vida, algo semelhante. Então, se você está comprometido com aquilo que você veio fazer nessa existência, com certeza o seu humor vai estar muito melhor. Claro, nem sempre a gente sabe todos os itens. Eu vim fazer isso, isso, isso e aquele outro. Às vezes a gente tem alguma ideia só de alguns.
Mas aqui, o que é importante? Que mesmo que você não saiba qual é a sua programação existencial, se você, a cada dia, fizer, se empenhar o máximo que você puder em tudo aquilo que você faz, você já está, de certa forma, cumprindo com a sua programação existencial. Você está se melhorando, você está ajudando o universo ao seu redor, não é assim? Então, isso te traz essa sensação positiva, é o que a gente chama de satisfação evolutiva. Cuidar do corpo físico, né, gente? A gente, hoje em dia, tem inúmeros vídeos na internet falando de como é importante, como a alimentação é importante para melhorar as suas emoções, também o quanto os exercícios são importantes, o sono, o lazer, tudo isso, né, formam um campo bastante propício para a gente estar bem, né? Estou bem com o meu corpo, ele está funcionando adequadamente, estou dormindo bem, fica aí 1, 2 noites sem dormir, você vai perceber. Se você nunca percebeu isso, como você vai ficar mais mal-humorado, com uma tendência a ficar mais intolerante, não é assim? Então, para ter emoções positivas, sim, é importantíssimo a gente cuidar desse nosso veículo que está nessa dimensão, o sono, ok? Eu comentei com vocês, né, no slide anterior, se não me engano, sobre a importância da gente viver o presente, para aceitar o que está se apresentando para a gente agora. Mas, às vezes, a gente se encontra tão fragilizado, vulnerável, que a gente não consegue, né? O nosso presente está se mostrando para a gente em tons de cinza escuro. A gente não está conseguindo ter uma emoção positiva. Então, a ideia, se isso acontecer, né, voltando a falar, a ideia aqui não é que você ignore esses momentos, muito pelo contrário, eu entendo que esses momentos são super importantes para que a gente reflita sobre o que está acontecendo na vida da gente, sobre a gente mesmo, mas se isso estiver acontecendo com você, então procure fazer a evocação de momentos felizes que você teve, sabe? Aquele encontro com aquele amigo, que foi super gostoso aquele abraço, né? Aquele pôr do sol que você vivenciou, não importa se foi o ano passado, né? Olha só que pôr do sol que te deu essa sensação de você estar integrado com a natureza ao seu redor, enfim, procure sempre evocar esses momentos felizes. Porque, sim, esses momentos existiram e eles conseguem estar presentes, a energia deles continua presente em você. E mesmo que nesse momento esteja difícil, isso vai passar e logo mais você vai poder ter um novo arquivo de situações, de momentos felizes também, ok? Uma outra forma também da gente cultivar emoções positivas é atuando de uma forma mais aprofundada nos exercícios energéticos. Então, nós temos aqui a circulação fechada das energias, que consiste em exatamente a gente concentrar uma grande quantidade de energias no alto da cabeça, e daí devagar a gente vai do alto da cabeça até os pés, dos pés à cabeça, percebendo essa energia passar por dentro e por fora, até o momento em que a gente vai, então, consegue ir acelerando, porque conforme você vai tendo domínio desse fluxo energético, você acelera a velocidade. Até o momento que você consegue acelerar de tal forma que você atinge o estado máximo de vibração, que é o que a gente chama de estado vibracional, tá? Então, nesse momento, as energias que estão, às vezes, ali, né, nos mantendo uma certa densidade energética, elas acabam sendo expulsas do nosso campo, ok? Também a gente pode trabalhar com uma outra técnica, que é a exteriorização das energias. Essa é uma técnica muito usada nos processos assistenciais. Então, você exterioriza as melhores energias para que alguém se recupere, seja consciente ou consciente, ou melhor falando, seja uma consciência intrafísica ou uma consciência extrafísica, né? Mas essa exteriorização, ela também pode nos ajudar quando a gente, às vezes, percebe que há algum bloqueio energético em algum dos nossos centros de força,
Então, você exterioriza as energias ali por aquele centro para que haja um fluir melhor das energias naquela região, tá? Uma outra técnica é a absorção das energias, mas essa técnica não é em todo lugar que a gente vai poder promover. É importante que você conheça o ambiente que você vai estar trazendo para o seu campo as energias, né? Então, você trabalhando mais essa questão energética, você passa a conhecer e reconhecer também essas energias que ficam agregadas ao seu campo, ok? E também, às vezes, a gente precisa entrar em contato com aquelas pessoas chamadas de vampiros energéticos. Então, essas técnicas também, elas permitem com que a gente promova o autoencapsulamento. Então, você faz a circulação, chega no estado vibracional, e depois você pode exteriorizar as energias, mas mantendo uma espécie de campo de força, com a frequência vibratória bem forte ao seu redor, pois daí essas pessoas, independente da dimensão que elas estiverem, elas vão ter dificuldade em sugar as suas energias, sugar suas forças, como se fala, tá? Bom, também é super importante a gente ter uma espécie de repertório da alegria, para aqueles momentos que a gente se sente mais frágeis, tá? Então, desde músicas, livros, filmes, pode ser também aquela série de comédia que você adora, que você já assistiu 10 vezes, mas você vai assistir a 11ª e você vai rir também, que é importante, a ideia toda nossa é exatamente trazer para você a importância do rir, né? Seja desde um leve sorriso que alivia, a essa gargalhada gostosa que descontrai, né? Buscar fazer passeios também que te deixam feliz, que te deixam alegre. E também é muito importante ter um tema de autopesquisa, né? Um tema em que você vai se aprofundar, você vai conhecer o lado positivo de algo que você deseja superar. Isso vai te auxiliando nessas ciclagens. E quanto mais você consegue reciclar, ou seja, melhorar os seus traços, né? Seja intensificando os seus traços fortes, positivos, seja aliviando a ação daqueles imaturos, você começa a perceber o quanto você é capaz de melhorar, o quanto a vida não é assim tão pesada. Então, naturalmente, você começa a sorrir mais também, né? Dentro da satisfação evolutiva, você começa a construir, então, essas informações dos neurônios do como é bom, né, se melhorar, ok? E aí eu encerro o nosso encontro com um trechinho daquela música Smile em livre tradução, tá? Sorria. De que adianta chorar? Enquanto você conseguir apenas sorrir, você verá que a vida ainda vale a pena. Eu agradeço a todos pela atenção. Se vocês tiverem informações, quiserem compartilhar comigo, ou tiverem algumas dúvidas que eu consegui sanar, fiquem à vontade para me mandar um e-mail no mcrismas, com 2 es, @gmail.com, tá? E lembre-se, todos nós ficamos muito mais felizes e muito mais bonitos quando sorrimos, ok? Tchau a todos, muito obrigada.